hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da matemática, a história dos números. Vem comigo, vem aprender um pouquinho sobre essa história no programa Além do ABC. A história da matemática começou há mais de 30 mil anos e ela surgiu a partir da necessidade do homem que ele teve de contar. Então, os primeiros homens, os homens das cavernas, eles saíam para coletar frutos, para caçar animais e eles utilizavam ossos, utilizavam pedras e para cada animal capturado, eles faziam um sinal, um traço naquele osso, utilizando as pedras para registrar. Então, foi a partir da necessidade do homem que se surgiu a ideia de números. Quando o homem começou a construir as suas moradias, ele começou a cultivar plantas e também os animais. Então, ele levava, os pastores que tinham as suas ovelhas, eles levavam as ovelhas para pastar e eles precisavam contar essas ovelhas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um saquinho e para cada ovelha que saía ali do seu rebanho, do seu pasto, para pastar ali na floresta, ele colocava uma pedrinha dentro do saquinho. A cada ovelha que voltava, ele ia retirando essas pedrinhas. E assim, ele também utilizou a ideia de números para registrar. Mais um momento que a gente registra a importância da matemática na vida do homem. Há muito tempo, os egípcios foram os primeiros a registrar o número, porque eles viram que não dava só para ficar fazendo registro em madeiras, em ossos, contando pedrinhas. Precisava do registro. Então, eles começaram a criar os símbolos para os números. Do número 1 até o número 9, eles registravam um traço. Eles chamavam de bastão. E a partir do número 10, o sistema era de base 10. Então, eles tinham um símbolo para o 10, um símbolo para o 100, um símbolo para o 1000, para o 100 mil e para o 1 milhão. Cada símbolo registrava esta quantidade. Depois de tudo isso, de toda essa utilização desses símbolos egípcios, nós tivemos vários povos que fizeram o seu próprio sistema de numeração. E nós temos um sistema que ele é utilizado até hoje. São os números romanos. Eu tenho certeza que você já deve ter visto os números romanos por aí. Quando você vai estudar história, lá nos livros, naqueles relógios das igrejas, a gente sempre encontra números romanos. Mas quem fez os números que nós utilizamos hoje foram os árabes. Por isso que os números que nós temos se chamam números indo-arábicos, porque os árabes, eles criaram os números. A cada número que foi criado, eles iam divulgando, os hindus foram divulgando para todo mundo. E como foi um sistema de numeração muito útil e muito fácil, todo mundo conseguiu utilizar, é o número que a gente utiliza hoje em todo o mundo. Por isso eles se chamam indo-arábicos. Como eu disse para vocês, os egípcios foram os primeiros povos a registrar os números. Eles tiveram a necessidade de registro. Quando a gente estuda ali nos livros de história, na história da matemática, a gente encontra muitos registros nas cavernas desses símbolos egípcios. Então, falando um pouquinho mais para vocês a respeito desses números, os egípcios, eles criaram um sistema de base 10. Então, quando eles iam contar de 1 até 9, eles faziam um traço, que significava um bastão. Então, se eles quisessem registrar o número 2, por exemplo, eles faziam 2 traços. O número 3,
3 traços. E assim eles seguiam até o número 9. Quando eles chegaram no número 10, ficou uma quantidade muito grande de traços. Então eles perceberam a necessidade de criar um novo símbolo. Então, para o 10, eles faziam um símbolo de uma ferradura. Então, se eles quisessem fazer o número 11, como é que eles iam fazer? Eles iam utilizar uma ferradura para o número 10 e um bastão, que é um traço, para representar o número 1. Para fazer o 20, 2 ferraduras. Para fazer o 30, 3 ferraduras. E assim eles seguiram até o 90. Como o sistema é de base 10, quando eles chegaram no 100, eles criaram um novo símbolo. Então, para o número 100, eles representavam com um rolo de pergaminho. Isso mesmo, parece uma cobrinha ali a hora que você está vendo nos livros de história. Mas é um rolo de pergaminho. Então, se eles quisessem representar, por exemplo, o número 112, como é que eles faziam? Um rolo de pergaminho, uma ferradura e 2 bastões. Isso era representado os números ali para os egípcios. Então, quando eles continuaram do 100 até o 900, eles faziam esse rolo de pergaminho. Quando chegou no 1000, eles criaram um novo símbolo, que eles chamavam de flor de lótus. Então, para o 1000, já não utilizava mais 10 rolos de pergaminho, utilizava uma flor de lótus. E esta ideia de simbolizar ali dos egípcios, eles passaram para os outros povos. Os maias também criaram o seu sistema de numeração, os babilônicos também criaram os seus símbolos de numeração, e os romanos, como eu disse para vocês, que estão presentes até hoje no nosso dia a dia. Os romanos, eles utilizavam um sistema diferente. Eles utilizavam letras para representar os números, e somente letras maiúsculas. Se eles quisessem representar o número 1, por exemplo, eles utilizavam aquela mesma ideia dos egípcios. Eles colocavam uma letra I. Para representar o número 2, 2 letras Is. Para representar o 3, 3 letras Is. Mas eles não continuaram igual aos egípcios, fazendo letras Is até chegar ao 9. Não! Quando chegou no número 4, eles criaram uma outra estratégia para escrever esses números. Só que o número 4 ele foi criado depois. Os romanos criaram primeiro o número 5. Eles utilizaram a letra V. E aí, para fazer o 4, eles fizeram uma organização. Pegaram a letra V do 5 e a letra I do número 1. E aí eles faziam assim. Para escrever o 4, eles colocavam o I antes do V, que é como se fosse o que vem antes do 5. 5 menos 1, que é o 4. E para fazer o número 6, eles colocavam a letra I depois, com a ideia de somar. Então, 5 mais 1, que é a letra I, registrou o número 6. E aí eles fizeram essa continuação de repetição. Para escrever o 7, a letra V mais 2 letras Is. Para escrever o 8, a letra V mais 3 letras Is. Os romanos não gostavam de repetir as letras, os símbolos deles numéricos, mais de 3 vezes. Então, quando o número, o símbolo, era repetido 3 vezes, eles já criavam uma outra estratégia para registrar esse número, para que ele não ficasse tão grande, tão extenso. Então, para o número 10, os romanos criaram um novo símbolo, utilizaram uma outra letra, que é a letra X. E para escrever o 9, como eles faziam? Eles utilizavam o X, que é do 10, e a mesma estratégia lá para fazer o 4. Colocava a letra I antes, com a ideia de subtrair. 10 menos 1 é igual a 9. E assim eles foram registrando. Para fazer o 11, era a letra X mais a letra I.
para fazer o 12, a letra X e 2 letras Is. Então os romanos faziam uma combinação. É muito legal essa escrita romana. A gente tem a presença dela até hoje na nossa sociedade. Aqui na nossa cidade mesmo, quando a gente anda nas avenidas principais aqui do centro histórico, a gente encontra, por exemplo, a Avenida 15 de Novembro. E aí, quando você olha lá na placa, ela está registrada com um símbolo romano, XV, que é o 10 é a letra X e o número 5 é a letra V. Então é uma combinação. É muito legal estudar a história dos números, estudar os números romanos, os números egípcios, porque eles viram um enigma. Você praticamente tem que ficar buscando ali, tentando decifrar os números que estão registrados. É muito legal. E para finalizar com vocês essa história dos números, não se esqueça, os números que nós utilizamos hoje são chamados de indo-arábicos, porque os árabes criaram e os hindus divulgaram. E todo mundo gostou muito desse registro histórico dos números.